Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, capítulo 2, verso 66. Naste buddhira yuktasya nacha yuktasya bhavana nacha bhavayatah shantir ashantasya kutah sukham. Então, em relação àquele que não está compromissado com a vida de yoga, Krishna fala na asti buddhira yuktasya, ayuktasya yukta é aquele que está compromissado, aquele que está engajado, aquele que está conectado com todas as práticas que são relacionadas ao yoga. A yuktasya, o A na frente, ele nega. Então, é aquela pessoa que não tem um compromisso com o yoga, não tem um compromisso para com o conhecimento. Ele tem uma vida ali que é um ayukta. Ele é uma vida de desconexão com a realidade maior. É uma vida de total abstração da sua relação com o divino, com a realidade. Então, ele vive o mundo conforme seus gostos e aversões. Então, ele é chamado de ayuktasya, ayukta. Então, ayuktasya, para esse ayukta, para essa pessoa que não está vinculada a essa realidade, então, na asti, não há o dir, não há a inteligência, não há ali a reflexão, não há ali o conhecimento que possa nortear essa pessoa, porque ela não tem ali um compromisso de estar ali refletindo, de estar absorvendo conhecimento. Então, se não existe o conhecimento para essa pessoa, também não existe para ela nacha yuktasya bhavana. Então, para essa mesma pessoa que não é compromissada, na bhavana, não existe a contemplação. Contemplação é uma parte do yoga que é extremamente importante, que é a apreciação, nididhyasana. É quando você pega o ensinamento e leva para o mundo lá fora. Você vai ver o mundo a partir daquilo que você aprendeu na aula de Vedanta. Você vai ver o mundo a partir daquilo que o texto está dizendo. Essa parte da contemplação é a parte da validação. A parte da análise é uma primeira etapa da validação do conhecimento. Isso tem razão, isso tem sentido. E depois, quando você vai fazer a apreciação, a contemplação das coisas que estão acontecendo na sua vida pela ótica do conhecimento, isso é chamado de nididhyasana, de apreciação, que é a segunda parte da validação do conhecimento. Então, eu concordo, faz sentido. E segundo ali, no nididhyasana, o bhavana, que é a apreciação, é você dizer ali, é isso também que eu vejo. Para essa pessoa que não tem um compromisso com a vida de yoga, não tem um compromisso com a prática, então não existe para ela inteligência. Então, se não existe para ela inteligência, ela não consegue ver o mundo a partir do conhecimento. Não existe para ela o conhecimento. Um dos significados da palavra buddhi é inteligência, o outro significado da palavra buddhi é conhecimento. Então, se ela não tem um conhecimento prévio da realidade, ela também não vai ter como examinar essa realidade, constatar essa realidade com base naquilo que está sendo dito pelos textos, pelos mestres e pelos sábios. Então, se não existe para essa pessoa a inteligência, o conhecimento, também, obviamente, não vai existir a apreciação da realidade a partir desse conhecimento. Então, quando isso não existe, aí então, nacha bhavayata shantir. E aí não há paz para essa pessoa que não aprecia a ordem, a realidade, não aprecia um poder superior à sua vontade. E aí, não há paz para essa pessoa que aprecia essa realidade. E aí, se para essa pessoa que é não pacífica, que não encontra a paz, kutar sukham, como pode haver a felicidade? Então, a base da felicidade que as pessoas tanto buscam nos objetos lá fora, ela tem que ter como base a paz. Se não existe paz, é impossível ter felicidade.
para que nós possamos encontrar tanto a paz quanto a felicidade que estão sendo falados no verso, é muito importante que nós entendamos como a nossa mente funciona. A mente, ela tem 3 camadas. Você pode dizer que conforme o funcionamento da mente, conforme a mente esteja se expressando ou trabalhando, você pode dizer que ela está se manifestando numa camada superficial, ou camada primeira, numa camada intermediária ou secundária, e numa camada última ou numa camada mais profunda. Então, a mente, numa camada superficial, ela vai trabalhar com a superficialidade, ela vai trabalhar com o gosto e o não gosto, com decisões corriqueiras baseadas nos seus apegos e aversões. Então você olha para o mundo lá fora e você tem uma opinião sobre o mundo. Ah, isso é bom, isso é ruim, isso combina, isso não combina, isso é agradável, isso é desagradável. Então, a maioria das pessoas no mundo concentram toda a sua força de pensamento, toda a sua base decisória nessa camada superficial da mente. Não tem profundidade de pensamento. A única coisa que existe na vida dela são decisões corriqueiras de curto, no máximo, médio prazo. A mente, ela tem uma segunda divisão, que é chamada de mente intermediária, que é onde ocorrem os juízos de valor, é onde ocorrem os julgamentos, é onde ocorrem as análises, o discernimento, é onde ocorre ali o peso da moral, o peso da ética ali, existe a moral e a ética ali, que pesam com relação àquilo que a realidade está trazendo para você. Então, ali ocorre então o juízo de valor, essa mente intermediária, juízo de valor, análise, decisão, você poder analisar as coisas, discernimento, claro, pensar. E a mente também vai se dividir numa terceira etapa, numa terceira divisão, que é a mente mais profunda, é a mente que está, como a Ayurveda diz, é a mente que está situada na área do coração, onde ali residem as tendências, os padrões, os paradigmas, as emoções. Então, quando você fala de vida de yoga, o yoga significa que você vai trabalhar todas as 3 etapas da mente. No nível intermediário, você vai ter que lidar com as situações, mas sempre trazendo essas situações não mais com base na ótica do gosto e não gosto, mas para um pouco mais em profundo, dizendo o que é o certo e o que é errado, o que é bom realmente, o que não é bom, o que é desejável para a minha vida e o que não é desejável para a minha vida a curto, médio e longo prazo. Então, o yoga vai trabalhar com essa parte superficial, vai trabalhar com essa parte intermediária, de modo que essa análise ela possa fazer com que a mente perceba um valor superior e nessa camada mais profunda, onde se alojam ali as formas de se lidar com o mundo, as formas automáticas de se lidar com o mundo, você possa então imprimir novos padrões que estão mais vinculados com a realidade, que estão mais ligados à realidade. Então é muito importante que quando na prática do yoga, você tem que entender que existe o ouvir, aquilo que o texto está dizendo. Isso ocorre na mente superficial, eu estou ouvindo. E você tem que trazer isso para a mente intermediária, para o meio da mente, para a área de discernimento da mente. Mas será que isso tem sentido? Será que isso tem um valor? Será que isso tem realidade? E depois, esse exercício constante da apreciação, da contemplação, faz com que esses valores que estão no texto, os valores que o mestre diz, esses ensinamentos que permeiam a vida de yoga, se façam presentes também nas minhas emoções, nos meus hábitos, que é a mente inferior, que é a mente profunda. Para essa mente que não tem o conhecimento, é impossível ela analisar o mundo, observar o mundo, sob a ótica daquilo que o texto diz, porque ela não sabe o que o texto diz. Ela não sabe o que o Vedanta está mostrando para ela. Então ela não tem a capacidade de apreciação. É muito importante que tudo aquilo que a gente assimila numa aula, tudo que a gente assimila em conversa particular com o mestre, numa conversa com outras pessoas que também estão ali dividindo o conhecimento, que tudo aquilo ali seja analisado. E uma vez que seja analisado, tenha razão, tenha fundamento, você traga aquilo para a sua visão, você traga aquilo para o seu convívio, para a sua vivência. Trazer isso para a sua vivência significa que você vai analisar as coisas conforme elas acontecem, tendo como o ângulo de análise, a ponto de análise,
o conhecimento. Então, isso vai fazer com que você tenha apreciação. Apreciação, muitas das vezes a gente tem, quando a gente está na praia e vê o sol se pondo ou o sol nascendo, a gente olha, consegue apreciar, se entregar àquele momento, não pensar em mais nada. Muitas das vezes a gente vai ter que ter apreciação por várias situações na nossa vida, de poder apreciação. Eu aprecio a ordem que existe em todos os momentos. Eu aprecio a ordem que existe na dualidade. Eu aprecio um poder superior que está acima do meu desejo. Eu consigo apreciar isso, contemplar isso. Então, à medida que existe esse exercício de contemplação e de apreciação, que tem como a base o conhecimento, e esse conhecimento, então, vai se fortalecendo, vai se firmando em você. Então, isso é muito importante na vida de yoga. Por isso que Krishna está dizendo, não existe conhecimento para aquele que é descompromissado com essa prática. Se ele não tem conhecimento, ele não tem como lidar com o mundo, conforme a realidade que é descrita pelo texto. Se ele não tem essa contemplação do mundo, ele não vai encontrar a paz. E para essa pessoa que não tem paz, porque como uma pessoa perde a paz? Quando ela se julga controladora do resultado da ação. Quando ela se julga o único autor dos resultados. Quando ela se julga que o fruto da ação depende unicamente do seu esforço, da sua capacidade e da sua habilidade. Isso faz com que a pessoa perca a paz. Quando ela deposita, ela pendura a felicidade nos objetos externos, ela não consegue entender a temporariedade das coisas, a temporalidade do próprio corpo e dos relacionamentos com os quais ela está envolvida. Então, tudo isso faz com que ela perca a sua própria paz. Se ela não tem conhecimento, ela não tem apreciação. Se ela não tem apreciação, ela não consegue ter a paz que é fundamentada pela existência do ser, que é inerente a esse eu essencial. Se ela não consegue ter essa paz, se ela não consegue reconhecer essa ordem, então, onde está a felicidade para essa pessoa que é não pacífica, cujo coração é agitado?